Netanyahu diz que vai retaliar o Irã. Vai retaliar de que maneira? Pode subir mais 1 grau na temperatura, ou pode subir vários graus até o fim do termômetro. Isso é, Israel pode iniciar um ataque visando derrubar o regime iraniano. Ou Israel aumenta o tom dos ataques com novos bombardeios, ou Israel vai pela cabeça do regime. Se Israel vai para derrubar o regime, o que nós podemos esperar do Irã é uma resposta de uma nação que enfrenta uma ameaça existencial. Uma nação que enfrenta o seu fim reage com toda a sua força. À medida em que sobe a temperatura da guerra no Oriente Médio, é preciso refletir sobre pelo menos 4 pontos do que acontece em Israel. O primeiro, entender o que está acontecendo nesse momento. O segundo, o que pode acontecer, quais são os cenários. O terceiro é o que o Brasil tem a ver com isso. E o quarto é qual é o papel que a eleição americana do dia 5 de novembro pode desempenhar nesse novo cenário que se descortina no Oriente Médio. Primeiro, é preciso entender o que está acontecendo na região. E nós não vamos mergulhar na história, primeiro porque é um tema profundo e que precisa de uma reflexão profunda. E isso vai acontecer aqui na Brasil Paralelo no dia 7 de outubro com o lançamento do sensacional From the River to the Sea, a produção da Brasil Paralelo que será lançada nesse aniversário dos ataques do Hamas e que inclusive já foi premiada em Israel. Então, no dia 7 de outubro, assista From the River to the Sea, aqui na Brasil Paralelo. Não vamos, portanto, mergulhar na história do conflito, mas vamos entender o que está acontecendo hoje. No dia 7 de outubro, ataques terroristas lançados pelo Hamas contra Israel produziram mais de 1.200 mortes e 240 reféns foram tomados. A partir do dia 8, o Hezbollah começa a lançar foguetes vindos do Líbano em direção a Israel. Depois da primeira resposta israelense, o Irã também lançou ataques contra o território de Israel, mas ataques com uma linha de armamento que seria provavelmente debelada pelo moderno e tecnológico sistema de defesa de Israel. E foi o que aconteceu. A imensa maioria dos ataques do Irã foram destruídos pelo Iron Dome, o sistema antimísseis do Estado de Israel. Israel não parou por aí. Atacou o Hezbollah no Líbano. Chegou a iniciar uma invasão que ele diz ser pontual e limitada do Líbano, mas atacou o Hezbollah. Do dia 8 de outubro para cá, o Hezbollah lançou mais de 8.000 foguetes sobre o território de Israel. Talvez nenhuma outra nação na Terra tivesse conseguido vencer, com o seu sistema de defesa, 8.000 mísseis lançados, mas Israel conseguiu. A única razão pela qual não vemos uma imensa mortandade em solo israelense. Com o esfacelamento do Hezbollah, e esta imagem mostra a eliminação dos principais líderes do grupo terrorista sustentado pelo Irã, nós passamos a uma nova fase. Agora, o Irã escalou o ataque. Em vez de meros foguetes, ataca com mísseis balísticos, forçando ainda mais o sistema de defesa de Israel, exigindo ainda mais força da resposta israelense, que contou inclusive com o apoio da defesa dos Estados Unidos da América. Este é o momento que estamos vivendo. O momento em que a resposta de Israel deixa de ser contra grupos terroristas armados e passamos a ver um conflito entre dois estados soberanos, entre dois países, entre Israel e o Irã. O Irã sempre esteve por trás do Hamas e do Hezbollah, mas agora o Irã entra no conflito, na guerra, como um Estado soberano. E isso é muito diferente. É muito diferente combater grupos terroristas que têm foguetes e combater um país que tem mísseis, forças armadas, força aérea, um exército organizado, equipamentos militares, ainda que os grupos terroristas tenham recebido equipamento e financiamento. É uma escala absolutamente diferente. É como se comparássemos com o que aconteceu depois do 11 de setembro de 2001.
Depois do ataque terrorista nas Torres Gêmeas, em Nova York, os Estados Unidos começaram retaliando a Al-Qaeda, o regime da Al-Qaeda, um grupo terrorista liderado então por Osama Bin Laden. Da escalada é que veio o ataque ao Afeganistão e depois ao Iraque. Ou seja, agora, como lá, uma resposta que se iniciou contra grupos terroristas armados se expande e troca de patamar. Passa a ser uma resposta contra nações soberanas. Ainda é preciso entender o que vai acontecer com o governo do Líbano, mas certamente o governo do Irã decidiu retaliar militarmente e agora Netanyahu anuncia que a resposta do Irã, a subida de tom do Irã, que aconteceu por essa troca de foguetes para mísseis, uma subida de temperatura na guerra, Netanyahu diz que também subirá a temperatura na resposta ao Líbano. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. Ora, se é isso que está acontecendo e Netanyahu já anuncia um próximo passo, nós conseguimos antever alguns cenários. Talvez não possamos dizer qual deles é o mais provável, mas há diversos possíveis. E com o tempo nós vamos conseguir entender em que direção a guerra está indo. Netanyahu diz que vai retaliar o Irã. Vai retaliar de que maneira? Pode subir mais 1 grau na temperatura, ou pode subir vários graus até o fim do termômetro. Isso é, Israel pode iniciar um ataque visando derrubar o regime iraniano. Ou Israel aumenta o tom dos ataques com novos bombardeios, ou Israel vai pela cabeça do regime. Se Israel vai para derrubar o regime, o que nós podemos esperar do Irã é uma resposta de uma nação que enfrenta uma ameaça existencial. Uma nação que enfrenta o seu fim reage com toda a sua força. Isso é, se Israel pretende derrubar o regime iraniano, o Irã reagirá com toda a sua capacidade. E isso promove, então, uma guerra verdadeiramente agressiva na região, numa escala muito diferente do que temos visto até agora. E qual a primeira pergunta nesse cenário? O que fariam os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América podem continuar apoiando Israel em sua defesa ou podem, na iminência de uma guerra total contra o Irã, participar de ações ofensivas. Participar de ações com seus porta-aviões, com seus navios, até com seus exércitos, com seu armamento, com seus recursos. A maior nação militar da Terra pode entrar neste conflito de maneira decisiva contra o Irã. A partir disso, como reagiriam Rússia e China, os atuais rivais dos Estados Unidos numa batalha por um novo equilíbrio da geopolítica global? O mundo viu, depois da queda do Muro de Berlim, a ilusão da globalização, de que o que eram 2 blocos no passado, a União Soviética e os Estados Unidos, de que esses blocos seriam substituídos por uma grande espécie de união aduaneira global. Os blocos não eram só blocos militares e políticos, eram blocos também econômicos. Fazer negócio com os Estados Unidos significava ter o apoio da Marinha Americana para o deslocamento da sua marinha mercante. As rotas comerciais são protegidas militarmente. Havia 2 mercados no mundo, um mercado do bloco americano e um mercado do bloco soviético. Com a queda do Muro de Berlim, estes blocos se misturaram e o mundo viveu uma era de globalização, que parece estar chegando ao fim com o distanciamento entre Estados Unidos, Rússia e China do outro lado. Esse distanciamento fará com que Rússia e China, vendo os Estados Unidos entrarem na guerra, reajam de que maneira? Primeira alternativa, reajam militarmente. A Rússia, que já enfrenta uma guerra na Ucrânia, teria de se envolver também numa guerra no Oriente Médio.
E a China, que tem evitado conflitos armados, também teria de se envolver numa guerra para resgatar o Irã. O Irã é um parceiro deste bloco, mas não é a nação mais estratégica nem para a Rússia e nem para a China. Portanto, é difícil antever de que maneira a Rússia e China reagiriam a uma entrada dos Estados Unidos na guerra. Se não entrarem diretamente, existe ainda a hipótese, e esse é outro cenário, das grandes potências mundiais participarem do conflito sem os seus exércitos estarem envolvidos nas batalhas, como nós vimos também acontecer em diversas regiões durante a Guerra Fria. Estados Unidos fomentando e alimentando um dos lados de um conflito local, de uma guerra local, enquanto a União Soviética alimentava o outro lado sem guerrearem. Isso é, Estados Unidos podem financiar e apoiar Israel, e China e Rússia podem apoiar o Irã e nações que se aliem ao Irã sem mandar necessariamente os seus exércitos e os seus equipamentos militares diretamente para a linha de batalha. Podemos assistir, então, um rearranjo de uma nova Guerra Fria com uma guerra proxy, uma guerra que sirva como uma espécie de laranja de amostra do que poderia acontecer num conflito maior, em que dois lados, dois novos polos do mundo se enfrentam através de países satélites, países que representam, mas não personificam as grandes potências. E, portanto, a terceira questão é o que o Brasil tem a ver com isso. Tradicionalmente, quando dois polos globais se separavam, o Brasil escolhia a neutralidade. A diplomacia brasileira, na linha da diplomacia da Suíça, era uma diplomacia de neutralidade. O que tem acontecido, no entanto, sob o governo de Lula da Silva, é que Luiz Inácio Lula da Silva e Celso Amorim têm rompido a tradição de neutralidade brasileira e têm acoplado o Brasil em um destes dois blocos que se distanciam. Se Estados Unidos, de um lado, Rússia e China, do outro, estão se afastando, o Brasil não ficou parado no centro deste distanciamento. O Brasil se move em direção ao bloco da China e da Rússia. Uma manifestação clara disso é, primeiro, o ingresso do Irã no BRICS, o bloco brasileiro com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em que o Brasil e estes outros países permitiram o ingresso do Irã, que economicamente tem muito pouco a ver com essas nações. É bom lembrar que o BRICS surgiu como um bloco econômico de estados emergentes, de nações em desenvolvimento, de grandes países, de grandes populações que cresciam economicamente, se integrando na cadeia global. Era um bloco de negociação mais geoeconômica do que geopolítica e muito menos militar. Mas com o ingresso do Irã e de outros players que passaram a integrar esse bloco, ele se transforma cada vez mais num bloco político, num bloco de posicionamento neste distanciamento. E quando Rússia e China se afastam dos Estados Unidos, Lula da Silva e Celso Amorim grampearam o Brasil no movimento de distanciamento feito por estes dois países, por estas duas ditaduras. Essa foto de Vladimir Putin é simbólica. Basta observar as bandeiras dos países que estão atrás dele para ver com quem o Brasil tem andado, qual tem sido a turma do Brasil no cenário diplomático mundial. Lula chegou a ponto de dizer essa semana que é inadmissível que a ONU não tenha autoridade para fazer Israel conversar em vez de, abre aspas, só saber matar, fecha aspas. O que eu lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Lula mostra, inclusive, a sua ignorância sobre as verdadeiras raízes do conflito. E parece nutrir, talvez por interesse político, talvez por interesse ideológico, ou por qualquer outra razão, uma fantasia de que uma conversa da ONU é capaz de resolver séculos de conflito na região, que são enraizados em profundos interesses econômicos, militares, estratégicos, religiosos, como se uma guerra
ou um tratado de paz fossem capazes de fazer desaparecer séculos de história e desaparecer as causas mais profundas, de novo, do que acontece no Oriente Médio. E eu volto a recomendar que assistam no dia 7 de outubro, From the River to the Sea, o documentário da Brasil Paralelo sobre a crise no Oriente Médio. O alinhamento de Lula com esse bloco não significa que o Brasil está no mesmo ponto do Irã, no mesmo ponto da China ou da Rússia, mas significa que ele está se movendo na mesma direção. Se há um vetor de distanciamento entre estes dois blocos globais, o Brasil segue os passos do bloco liderado por Vladimir Putin e Xi Jinping. Não estamos no mesmo ponto, é verdade. O Brasil não financia diretamente os grupos terroristas no Oriente Médio, mas o Brasil se movimenta na mesma direção, caminha no mesmo sentido. E isso tem profundas consequências para o nosso país, inclusive consequências econômicas. Como eu disse, os blocos políticos cedo ou tarde se transformam em grandes blocos econômicos. E, portanto, escolher um lado significa também escolher um lado com o qual as relações econômicas do Brasil serão mais desenvolvidas. Quando o Brasil se mexe em direção à Rússia e à China, o Brasil se afasta, por exemplo, do mercado americano. Alguns setores dos Estados Unidos, como o setor energético, por exemplo, se afastam claramente de quaisquer fornecedores ou de agentes econômicos que tenham relação com a China, por uma questão estratégica, por uma questão de segurança nacional. Quando o Brasil vai em direção a este bloco, ele se afasta necessariamente dos Estados Unidos. Portanto, Lula e Amorim estão tomando uma decisão que não tem sido uma decisão dividida com o Congresso e muito menos com o povo brasileiro. A decisão de associar o Brasil a um determinado bloco econômico, que produzirá profundas consequências econômicas, mas também diplomáticas, estratégicas e até militares para o futuro do Brasil, inclusive da nossa infraestrutura interna, que também depende de recursos estrangeiros para se desenvolver. Ou seja, Lula e Amorim estão determinando o futuro do Brasil numa relação que está apenas começando a se distanciar. Nós estamos assistindo apenas o início de um novo capítulo da história geopolítica moderna. E o Brasil, por Lula, já escolheu um lado. É preciso entender, portanto, que as decisões políticas internas dos países ajudam a transformar esse cenário internacional. E a maior delas, a mais importante no mundo, é a que está por vir nos Estados Unidos. A decisão da eleição americana, e esse é o quarto ponto que nós precisamos ter atenção, a decisão da eleição americana do dia 5 de novembro tem um papel fundamental na guerra no Oriente Médio. Vejam, por exemplo, esse tweet de Donald Trump quando era presidente dos Estados Unidos. Ao presidente iraniano Rouhani: nunca ameace os Estados Unidos de novo, ou você sofrerá consequências nunca antes vistas na história. Não somos mais um país que aguentará as suas palavras dementes de violência e morte. Tenha cuidado. O tenha cuidado de Donald Trump significa que os Estados Unidos estavam dispostos a exercer o poder que tem. O poder de uma superpotência global que se tornou, desde a Guerra Fria, uma espécie de potência hegemônica, que já não é mais. Mas os Estados Unidos tinham a capacidade de intervir em qualquer parte do planeta. A famosa ideia de uma polícia global americana. Trump se mostrava consciente do poder americano e disposto a usar este poder para fazer uma dissuasão ao Irã. A dissuasão eficiente requer uma ameaça crível, uma ameaça que pareça verdadeira, uma ameaça que cause medo no adversário. Sem medo, não há dissuasão. O que se viu do governo Biden foi um governo fraco em que os Estados Unidos, além de uma retirada desastrosa do Afeganistão, que terminou permitindo inclusive o retorno do regime do Talibã, os Estados Unidos também não tiveram capacidade de dissuasão para evitar a invasão da Ucrânia e muito menos o ataque do Hamas a Israel. Ou seja, a força dos Estados Unidos na região está diminuída pela fraqueza de seu governo. E este é um tema que volta à tona na eleição do próximo dia 5 de novembro. Kamala Harris, que se mostrou fraca, inclusive, para fechar as fronteiras dos Estados Unidos para a imigração ilegal, também não transmite para o mundo, na esteira de Biden, qualquer confiança de que os Estados Unidos exercerão o poder que têm. A conversa de Donald Trump é muito diferente. Primeiro, Trump usa
até na eleição e na discussão da eleição, usa a carta da sua capacidade de dissuasão com Rússia e China. É verdade, ele usa o argumento de que ele é mais próximo à Rússia e à China do que o governo Biden foi, e que por isso ele pode ser mais eficiente na dissuasão. Mas também é verdade que, historicamente, os republicanos têm sido relacionados com uma força armamentista nos Estados Unidos, com a corrida militar dos Estados Unidos da América. Então, a eleição americana pode reforçar o sinal de fraqueza dos Estados Unidos nesse cenário, ou pode, substituindo Biden-Harris por Trump e Vance, pode representar uma mudança no posicionamento dos Estados Unidos no Oriente Médio, por uma ameaça mais crível de retaliação, por um discurso mais contundente, que inclusive é capaz de atrair mais força até da Europa no fomento da resposta israelense e da sua proteção contra a ameaça do Irã. A eleição americana, portanto, é uma das chaves para o que vai acontecer na guerra no Oriente Médio. Está sendo escrito um novo capítulo da história geopolítica moderna. E as suas primeiras linhas terão as tintas da guerra do Oriente Médio.